O calor sufocante de uma noite em uma favela do Rio de Janeiro grudava na pele como uma segunda camada. Maria, com os olhos fundos e o rosto marcado por anos de cansaço, estava sentada em um sofá velho, segurando uma garrafa vazia de cachaça. O cheiro azedo do licor misturava-se à umidade que infiltrava pelas rachaduras das paredes de sua casa, uma construção precária no morro do Rio Grande. Lá fora, a música alta do funk ecoava pelas ruelas, mas não conseguia abafar os gritos que vinham do quarto ao lado. Era Pedro, seu marido, novamente bêbado, descarregando sua raiva no filho mais velho, João. "Você é um inútil, seu moleque", gritava Pedro, com a voz rouca, enquanto brandia o cinto de couro com força. "Só sabe andar com aqueles bandidos, não é? Quer acabar como eles, morto na vala?" João, um rapaz magro de 17 anos, com uma tatuagem de cruz mal feita no pescoço, encarava o pai com os punhos cerrados. Seus olhos ardiam de ódio, mas também de medo. Ele já havia apanhado muitas vezes, desde criança, quando se escondia atrás da mãe para fugir das surras. Mas agora, algo dentro dele havia mudado. Ele não era mais aquele menino assustado. A raiva fervia em seu peito, alimentada pelas promessas de poder e dinheiro que a gangue local lhe oferecia. "E quem é você para falar de mim?" retrucou João, com a voz tremendo, mas firme. "Um bêbado que gasta tudo que a gente tem em cachaça. Olha para essa casa, olha para mamãe. Você acha que é homem?" O som de um tapa ecoou, seguido por um grito abafado. Maria, ainda no sofá, apertou a garrafa com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela queria se levantar, correr até o quarto e proteger João, mas suas pernas pareciam de chumbo. Ela conhecia Pedro. Quando ele estava assim, tomado pela bebida, não havia palavras que o fizessem parar. Ele descontava tudo, o desemprego, as dívidas, a vida que desmoronava, em quem estivesse por perto. E João, com sua nova atitude desafiadora, só piorava as coisas. Maria fechou os olhos, tentando ignorar os gritos. Sua mente vagou para anos atrás, quando tudo era diferente. Pedro não era esse monstro. Ele era charmoso, com um sorriso que iluminava o bar onde se conheceram, em Copacabana. Ele tocava violão, cantava músicas de amor e prometia a Maria um futuro melhor. Eles sonhavam com uma casa própria, com filhos felizes correndo pelo quintal. Mas a vida na favela não perdoa sonhos. Pedro perdeu o emprego na construção civil, e a cachaça virou sua fuga. Primeiro, foram tapas leves, depois socos, e agora Maria carregava cicatrizes que ninguém via. Ela aguentava por causa dos filhos, João, Ana, de 12 anos, e Lia, a caçula de 6. Mas cada dia era como caminhar na beira de um abismo. De repente, um estrondo interrompeu seus pensamentos. João havia empurrado Pedro contra a parede, e os dois agora trocavam insultos, com vozes tão altas que os vizinhos provavelmente ouviam tudo. Maria finalmente se levantou, com o coração na garganta, e correu para o quarto. Ela encontrou Pedro segurando João pelo colarinho, enquanto o garoto tentava se soltar, com sangue escorrendo de um corte no lábio. "Para, Pedro!" gritou Maria, sua voz cortando o ar como uma faca. "Você vai matá-lo." Pedro virou-se para ela, com os olhos injetados. Por um momento, Maria pensou que ele a acertaria também. Mas ele apenas soltou João, que caiu no chão, ofegante. Pedro pegou a garrafa de cachaça que estava na mesa e saiu cambaleando, batendo a porta com força. O silêncio que ficou era pesado, quebrado apenas pelo choro baixo de Lia, que espiava da porta do outro quarto, segurando um pano velho que chamava de boneca. Maria se ajoelhou ao lado de João, que limpava o sangue do rosto com a manga da camiseta. "Por que você provoca ele, meu filho?" perguntou ela, com lágrimas nos olhos. "Você sabe como ele fica." João olhou para a mãe, com uma mistura de raiva e dor. "Eu não aguento mais, mãe. Ele destrói tudo. E você? Você deixa ele fazer isso com a gente." As palavras de João cortaram Maria como lâminas. Ela queria dizer que estava tentando, que fazia tudo por eles, mas as palavras não saíam. Em vez disso, ela apenas ajudou o filho a se levantar e o levou para a cozinha, onde limpou seu rosto com um pano úmido. João ficou em silêncio, mas seus olhos diziam tudo. Ele estava cansado de promessas vazias, cansado de uma vida onde cada dia era uma batalha. Enquanto Maria cuidava de João,
Ela não podia ignorar o vazio que crescia em seu peito. Havia rumores na favela sobre Pedro e Carla, a vizinha do outro lado da rua. Maria já tinha visto os olhares que Carla lançava para Pedro, e as noites em que ele voltava tarde, com desculpas esfarrapadas. Ela tentava não pensar nisso, mas a dúvida corroía. Será que Pedro realmente estava traindo-a? E se estivesse, o que ela poderia fazer? A ideia de enfrentá-lo a aterrorizava, mas a imagem de Carla, com seu sorriso provocador, era como uma faca girando em sua mente. Naquela noite, enquanto a favela dormia sob o som distante de sirenes e tiros esporádicos, Maria ficou acordada, olhando para o teto rachado. João estava trancado em seu quarto, provavelmente fumando algo que não deveria. Ana, a filha do meio, dormia encolhida na cama com Lia, as duas irmãs abraçadas como se o mundo lá fora não existisse. Maria pensou em Lia, sua pequena luz. A menina ainda sorria, ainda desenhava sóis e flores nas paredes com giz roubado da escola. Mas por quanto tempo? Quanto tempo até que a violência, a pobreza e a dor engolissem também a inocência de Lia? Maria apertou os olhos, tentando afastar as lágrimas. Ela sabia que algo precisava mudar. Mas como? Ela era só uma mulher, sozinha, em uma favela onde a esperança era um luxo que poucos podiam pagar. Ainda assim, enquanto ouvia a respiração suave de suas filhas dormindo, ela fez uma promessa silenciosa. Ela lutaria. Por Lia, por Ana, por João. Mesmo que doesse, mesmo que custasse tudo o que ela tinha. Nota sobre a parte que não influencia o enredo principal. A descrição do passado de Maria e Pedro, onde ele tocava violão em Copacabana, adiciona profundidade emocional e contexto relação deles, mas não afeta diretamente os eventos principais da narrativa, como as ações de João, a violência de Pedro ou as lutas de Maria. Essa memória serve para humanizar os personagens e contrastar com a deterioração atual, mas pode ser removida sem alterar a progressão da história. A manhã seguinte amanheceu com um sol ardente, que parecia queimar ainda mais as feridas abertas na casa de Maria. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de lixo acumulado nas ruelas da favela e o eco distante de uma sirene que nunca parecia se calar. Maria acordou com a cabeça latejando, o corpo dolorido de uma noite mal dormida no sofá. Ela olhou ao redor. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio enganador, como a calmaria antes de uma tempestade. Pedro não havia voltado para casa. João, que passará a noite trancado no quarto, também não dava sinais de vida. Apenas Lia, a caçula, estava acordada, sentada no chão com um pedaço de giz, desenhando flores tortas na parede rachada. "Bom dia, mamãe", disse Lia, com um sorriso tímido, segurando o giz como se fosse um tesouro. Seus olhos grandes brilhavam, alheios ao peso que esmagava a família. Maria forçou um sorriso, mas seu coração apertou. Como proteger aquela inocência em um lugar onde até os sonhos pareciam murchar? Ela se levantou, sentindo cada osso reclamar, e foi até a cozinha improvisada, uma bancada de cimento com um fogareiro velho. Não havia muito para o café da manhã, um pão amanhecido e um resto de café preto que ela aqueceu em uma panela amassada. Ana, a filha do meio, apareceu na porta, com o cabelo bagunçado e o olhar desconfiado de quem já entendia demais para seus 12 anos. "O papai não voltou, né?" perguntou Ana, com uma voz que misturava raiva e resignação. Maria hesitou, sem saber o que dizer. Ana era esperta, observadora. Ela via as coisas que Maria tentava esconder, as brigas, os hematomas que a mãe disfarçava com mangas compridas, os sussurros dos vizinhos sobre Pedro e Carla. "Ele deve estar na casa do tio Zé", mentiu Maria, sabendo que Ana não acreditaria. Tio Zé, um velho amigo de Pedro, era desculpa de sempre quando ele sumia por dias, gastando pouco dinheiro que tinham em cachaça ou sabe-se lá o quê. Ana apenas bufou e pegou um pedaço de pão, mastigando em silêncio. Enquanto isso, João finalmente saiu do quarto. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas e os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido. Ele passou por Maria sem dizer uma palavra, pegou uma garrafa d'água e saiu pela porta, batendo-a com força. Maria quis chamá-lo, perguntar aonde ele ia, mas a porta já havia se fechado. Ela sabia que João estava se afundando cada vez mais no mundo perigoso das ruas. A tatuagem no pescoço, as conversas sussurradas ao celular, as noites em que voltava com cheiro de fumaça e algo mais acre, tudo apontava para a gangue que controlava a favela. Maria já ouvirá histórias de outros jovens que começaram como João,
entregando pacotes, fazendo favores, até que a vida os engolia por completo. Ela tremia só de pensar no que poderia acontecer com seu filho. O dia passou arrastado, com Maria tentando manter a rotina. Ela lavou as poucas roupas da família em uma bacia com água turva, enquanto Lia brincava com um gatinho magro que havia encontrado perto do lixão. Lia o chamava de Sol, e o bichinho, com seus olhos arregalados e pelo emaranhado, parecia tão perdido quanto eles. Maria deixou a filha brincar, mesmo sabendo que mal tinham comida para si, quanto mais para um animal. O sorriso de Lia era a única coisa que ainda fazia seguir em frente. Mas a calma não durou. No fim da tarde, enquanto Maria pendurava as roupas no varal improvisado no quintal, Carla apareceu na rua, com seu jeito provocador e um vestido apertado que parecia gritar por atenção. Ela parou na frente da casa, fumando um cigarro, e lançou um olhar direto para Maria. "E aí, Maria? Cadê o Pedro?" perguntou Carla, com um tom que era puro deboche. "Sumiu de novo, foi? Homem é assim mesmo, né? Não dá para segurar." Maria sentiu o sangue subir à cabeça. Ela largou a roupa que segurava e deu um passo à frente, com os punhos cerrados. "Fica na tua, Carla", disse ela, com a voz tremendo de raiva. "Eu sei o que você anda fazendo. Todo mundo sabe." Carla riu, jogando a cabeça para trás. "Sabe de nada, querida. Se seu homem não te quer mais, o problema é seu." Ela deu uma última tragada no cigarro, jogou a guimba no chão e pisou com força, antes de virar as costas e ir embora, rebolando como se a favela fosse seu palco. Maria ficou parada, com o coração disparado. Ela queria correr atrás de Carla, arrancar aquele sorriso cínico do rosto dela, mas o que isso resolveria? Os vizinhos já estavam espiando pelas janelas, cochichando, apontando. A humilhação queimava mais que qualquer tapa de Pedro. Ela voltou para dentro de casa, com as mãos tremendo, e encontrou Ana observando tudo da porta. "Por que você não faz nada, mãe?" perguntou Ana, com uma voz tão afiada que Maria sentiu como se tivesse levado um soco. "Todo mundo fala que o papai tá com ela. Por que você deixa ele te tratar assim?" Maria abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas. Como explicar a uma menina de 12 anos que o medo, a vergonha e o amor pelos filhos a mantinham presa naquele inferno? Ela apenas abraçou Ana, que se deixou envolver, mas sem retribuir. O silêncio entre elas era mais pesado que qualquer grito. Quando a noite caiu, Pedro finalmente voltou. Ele entrou pela porta tropeçando, com a camisa desabotoada e o cheiro de cachaça impregnado na pele. Maria estava na cozinha, cortando um tomate murcho para o jantar, quando ele se aproximou. "Cadê meu dinheiro?" perguntou ele, com a voz arrastada, os olhos vidrados. "Que dinheiro, Pedro?" respondeu Maria, sem levantar o olhar. "Você sabe que a gente mal tem para comida. Não se faz de sonsa", gritou ele, batendo a mão na mesa com tanta força que o prato rachado pulou. "Eu sei que você guarda alguma coisa. Ou tá dando tudo pro seu filho vagabundo?" Maria sentiu a raiva crescer, mas também o medo. Ela conhecia aquele tom, aquele olhar. Era o mesmo que precedia os tapas, os socos, os dias em que ela precisava esconder os hematomas dos vizinhos. Mas dessa vez, algo dentro dela se partiu. Ela largou a faca e encarou Pedro, com os olhos ardendo de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. "Você quer falar de vagabundo?" disse ela, com a voz firme, apesar do tremor nas mãos. "Olha para você, Pedro. Olha o que você virou. Gastando tudo que a gente tem, traindo a gente com aquela mulher, batendo nos seus próprios filhos. Você não é homem. Você é nada." Por um segundo, Pedro ficou parado, como se as palavras de Maria o tivessem acertado como um soco. Mas então, seu rosto se contorceu em fúria. Ele avançou, levantando a mão, mas antes que pudesse acertá-la, Ana gritou do canto da sala. "Para, pai! Para com isso!" Pedro virou-se, surpreso, e viu Ana com Lia agarrada a ela, as duas tremendo. Lia chorava baixo, com o gatinho Sol apertado contra o peito. Algo no olhar das filhas pareceu frear Pedro. Ele baixou a mão, murmurou algo incompreensível e saiu cambaleando para a rua, deixando a porta aberta. Maria caiu de joelhos, puxando as filhas para um abraço. Ela sentia o peso de tudo, a traição de Pedro, a rebeldia de João, a fome que rondava a casa como um lobo.
Mas, enquanto abraçava Ana e Lia, ela ouviu a vozinha de Lia sussurrar: "Mamãe, o sol tá com fome. A gente pode dar comida para ele?" Maria olhou para o gatinho magrelo nos braços da filha e, apesar de tudo, conseguiu dar um sorriso fraco. "Vamos dar um jeito, meu amor", disse ela, acariciando o cabelo de Lia. "Vamos dar um jeito para todo mundo." Naquela noite, enquanto a favela pulsava com seus sons de sempre, o funk, os latidos, os tiros distantes, Maria ficou acordada, planejando. Ela não sabia como, mas precisava tirar seus filhos daquele buraco. Por Lia, que ainda acreditava em flores e sóis. Por Ana, que merecia mais do que crescer com raiva. E por João, que ainda podia ser salvo, mesmo que ele mesmo não acreditasse nisso. Nota sobre a parte que não influencia o enredo principal. A descrição do gatinho Sol, adotado por Lia, adiciona uma camada de ternura e esperança narrativa, mas não impacta diretamente os conflitos centrais, como a violência de Pedro, a traição com Carla ou o envolvimento de João com a gangue. Essa subtrama serve para destacar a inocência de Lia e o contraste com o ambiente hostil, mas pode ser removida sem alterar a progressão dos eventos principais. O sol já havia desaparecido atrás das colinas da favela, mas o calor continuava a sufocar, como se a noite se recusasse a trazer alívio. Maria estava sentada na soleira da porta, olhando para a rua estreita onde crianças descalças corriam atrás de uma bola improvisada. O som do funk ainda ecoava, misturado com risadas, gritos e o ronco de motos que subiam e desciam o morro. Ela segurava uma xícara de café frio, tentando manter a mente ocupada, mas seus pensamentos giravam em torno de João. Ele não voltava para casa desde a briga com Pedro na noite anterior, e cada hora que passava sem notícias apertava ainda mais o nó em seu peito. A favela não era um lugar seguro para um garoto como ele, perdido entre a raiva e as promessas venenosas da gangue. Lia, sentada ao lado da mãe, acariciava o gatinho Sol, que ronronava em seu colo. A menina cantarolava uma música que aprenderá na escola, alheia ao peso que carregava a casa. Ana, por outro lado, estava inquieta. Ela andava de um lado para o outro na sala, mordendo as unhas, com o rosto franzido de preocupação. Maria sabia que Ana entendia mais do que dizia. A menina ouvia os cochichos dos vizinhos, as histórias de garotos que nunca voltavam para casa, engolidos pelo tráfico ou pela polícia. Ela temia pelo irmão, mas sua raiva contra o pai era ainda maior. "Mãe, e se o João não voltar?" perguntou Ana, parando de repente. Sua voz era um misto de medo e desafio, como se ela quisesse culpar Maria por tudo. "Ele tá com aqueles caras, né? Os mesmos que mataram o filho da Dona Rosa no mês passado." Maria sentiu um frio na espinha. Ela conhecia as histórias. Todo mundo na favela conhecia. Jovens como João, cheios de sonhos e raiva, caíam nas mãos das gangues, atraídos por promessas de dinheiro fácil e respeito. Mas o preço era sempre alto demais. Uma bala perdida, uma facada nas costas, ou uma cela fria na prisão. Ela queria mentir para Ana, dizer que João estava bem, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ela apenas segurou a mão da filha, apertando-a com força. "Ele vai voltar, Ana. Ele é forte. E eu não vou deixar nada acontecer com ele", disse Maria, tentando soar convincente, mesmo que não acreditasse em si mesma. Mas a verdade era que Maria não sabia onde João estava. Ela ouvirá rumores de que ele estava fazendo entregas para a gangue, carregando pacotes de pó branco pelas ruelas escuras do morro. Às vezes, ele voltava com dinheiro, comprava doces para Lia ou remédios para Maria, mas seus olhos estavam diferentes, vermelhos, distantes, como se uma parte dele já tivesse sido levada. Maria rezava todas as noites, pedindo a Deus que o protegesse, mas a fé era uma chama fraca em um lugar onde a violência reinava. Enquanto Maria tentava manter a casa em ordem, Pedro continuava desaparecido. Desde a briga, ele não dera as caras, e os vizinhos cochichavam que ele estava na casa de Carla. Maria tentava ignorar as fofocas, mas cada comentário era como uma agulha cravada em seu coração. Ela se lembrava de como Pedro costumava ser, o homem que a fazia rir, que prometia levá-la para ver o mar em Ipanema. Agora, ele era apenas um estranho que trazia dor e humilhação. Mas o pior não era a traição. Era a certeza de que, mesmo sabendo de tudo, ela ainda se sentia presa a ele, como se o amor, mesmo machucado, fosse uma corrente que ela não conseguia quebrar. Naquela noite, enquanto Maria preparava um jantar magro com arroz e um ovo frito para dividir entre ela, Ana e Lia,
Um barulho na rua chamou sua atenção. Era o som de motos acelerando, seguido por gritos e o estalo seco de tiros. Maria correu para a porta, com o coração disparado, e viu luzes de lanternas dançando nas ruelas. A favela inteira parecia prender a respiração. Ana agarrou Lia, puxando-a para dentro, enquanto Maria espiava pela janela, tentando entender o que estava acontecendo. "É a polícia!" gritou uma vizinha, correndo para fechar as portas. "Eles estão subindo o morro." Maria sentiu o pânico tomar conta. João! Ele estava lá fora, em algum lugar, talvez no meio do fogo cruzado. Ela quis correr para a rua, procurá-lo, mas Ana segurou pelo braço. "Não, mãe. Fica aqui. Eles atiram em qualquer um." Os minutos seguintes foram uma eternidade. Os tiros pararam, mas o silêncio que veio depois era ainda mais aterrorizante. Maria ficou na porta, com Lia agarrada a ela, enquanto Ana espiava pela janela. Então, um vulto apareceu na rua, cambaleando. Era João. Ele estava sujo, com a camiseta rasgada e um corte sangrando no ombro. Maria correu até ele, ignorando o perigo, e o puxou para dentro. "Meu Deus, João, o que aconteceu?" perguntou ela, com a voz tremendo, enquanto limpava o sangue com um pano úmido. João respirava com dificuldade, os olhos arregalados de medo. Eles vieram atrás da gente", murmurou ele. "A polícia estava atrás do chefe. Eu consegui escapar, mas o Léo não teve sorte." Maria congelou. Léo era um amigo de João, um garoto da mesma idade que também havia entrado para a gangue. Ela não quis perguntar o que aconteceu com ele. Não precisava. O olhar de João dizia tudo. Ele estava vivo, mas a culpa e o medo consumiam. Maria o abraçou, sentindo o corpo magro do filho tremer contra o dela. Pela primeira vez em meses, ele não a afastou. Enquanto Maria cuidava do ferimento de João, Ana ficou em silêncio, observando. Lia, assustada, segurava o gatinho Sol com tanta força que ele miou em protesto. A casa, que já era pequena, parecia encolher ainda mais, sufocada pelo peso do que havia acontecido. João finalmente falou, com a voz baixa, quase um sussurro. "Eu não queria isso, mãe. Eu só queria ajudar. Mas agora eu não sei como sair." Maria olhou nos olhos do filho, vendo o menino que ele ainda era, preso em um corpo que já carregava cicatrizes demais. Ela queria dizer que tudo ficaria bem, que ela o protegeria, mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. Em vez disso, ela apenas segurou a mão dele, como fazia quando ele era pequeno, e prometeu a si mesma que encontraria um jeito. Não importava o quão impossível parecesse. Naquela noite, enquanto a favela tentava voltar à sua rotina barulhenta, Maria ficou acordada, vigiando João, que dormia no sofá com uma expressão de quem fugia de pesadelos. Ela pensava em Pedro, em Carla, na traição que corroía sua família como uma doença. Mas, acima de tudo, pensava em seus filhos. João estava escorregando para um abismo. Ana carregava uma raiva que a endurecia. E Lia. Lia ainda tinha esperança. Mas por quanto tempo? Maria sabia que, se não fizesse algo, a favela engoliria todos eles. Nota sobre a parte que não influencia o enredo principal. A cena de Lia cantarolando e brincando com o gatinho Sol enquanto Maria observa a rua adiciona um contraste emocional, destacando a inocência da menina em meio ao caos. Embora isso reforce a motivação de Maria para proteger a filha, não afeta diretamente a progressão dos eventos principais, como o envolvimento de João com a gangue, a ausência de Pedro ou a tensão com Carla. Essa subtrama pode ser removida sem alterar o curso da narrativa. A madrugada na favela era um mosaico de sons, o latido frenético de cães, o murmúrio de conversas abafadas, o ronco de motos rasgando a escuridão. Maria, exausta, ainda não havia dormido. Ela estava sentada ao lado de João, que dormia inquieto no sofá, gemendo de vez em quando por causa da dor no ombro ferido. O curativo improvisado que ela fizera com um pano velho estava manchado de sangue, e Maria sabia que ele precisava de um médico. Mas como? Não tinham dinheiro, e os postos de saúde da favela eram tão precários que pareciam mais uma loteria do que ajuda. Ela acariciou o cabelo do filho, sentindo o peso de cada decisão que nunca tomou, de cada silêncio que deixou crescer. Lia e Ana dormiam juntas na cama pequena do quarto ao lado, abraçadas como se o calor humano pudesse afastar o medo. O gatinho Sol, encolhido aos pés delas,
Era um pequeno lembrete de que, mesmo no inferno, havia espaço para um fio de esperança. Mas Maria não conseguia se agarrar a esse fio. Sua mente girava, atormentada pelo que João havia dito antes de desabar de cansaço. Eu não sei como sair. Essas palavras ecoavam como uma sentença. Ela sabia que a gangue não soltava seus membros facilmente. Uma vez dentro, só havia 2 caminhos: a morte ou a prisão. E João, com sua mistura de raiva e desespero, parecia correr em direção aos 2. Quando o sol começou a rastejar pelas frestas da janela, trazendo um calor que prometia sufocar ainda mais, Maria ouviu passos na rua. Seu coração disparou, esperando que fosse Pedro, mas também temendo que fosse ele. Desde que ele saíra, após a briga, os rumores sobre sua relação com Carla só cresciam. Vizinhos cochichavam, apontavam, e Maria sentia seus olhares como facas. Ela queria confrontá-lo, gritar, exigir respostas. Mas o que isso mudaria? Pedro já havia escolhido seu caminho, e ela, com 3 filhos para criar, não podia se dar ao luxo de desmoronar. Mas o destino não dava trégua. Enquanto Maria preparava um café ralo, tentando estender o pouco que tinham, Ana apareceu na porta da cozinha, com o rosto pálido. "Mãe, vem cá." "Rápido", disse ela, com a voz tremendo. Maria seguiu a filha até a porta da frente, onde um grupo de vizinhos se reunia, falando baixo e apontando para o fim da rua. Lá estava Pedro, cambaleando, com a camisa rasgada e o rosto inchado, como se tivesse levado uma surra. Ele gritava algo incompreensível, segurando uma garrafa quebrada na mão. Ao lado dele, Carla tentava segurá-lo, mas seu rosto estava contorcido de raiva, não de preocupação. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Era verdade, então. Tudo o que os vizinhos diziam, tudo o que ela tentava ignorar, estava ali, escancarado na luz cruel do dia. "Seu desgraçado!" gritou Maria, avançando pela rua sem nem perceber que estava descalça. A raiva que ela engolira por anos explodiu, queimando tudo dentro dela. "Você acha que pode fazer isso com a gente? Com seus filhos? Sai da minha frente, Carla." Carla deu um passo para trás, mas seu sorriso cínico não vacilou. "Calma, Maria. Ele veio atrás de mim, não fui eu que chamei. Se não dá conta do seu homem, não vem chorar." As palavras de Carla foram a gota d'água. Maria avançou, puxando o cabelo da outra com uma força que nem sabia que tinha. Os vizinhos gritaram, alguns tentando separar, outros apenas assistindo, como se fosse um espetáculo. Pedro, atordoado, tentou intervir, mas caiu no chão, murmurando algo sobre deixar todo mundo em paz. A confusão só parou quando Dona Rosa, uma vizinha mais velha, segurou Maria com firmeza. "Para, minha filha. Isso não vai resolver nada", disse Dona Rosa, com a voz firme, mas cheia de pena. "Olha para os seus filhos. Eles precisam de você, não de briga." Maria, ofegante, olhou ao redor. Ana estava na porta, com lágrimas nos olhos, segurando Lia, que tapava os ouvidos. João, acordado pelo barulho, apareceu atrás delas, com o rosto duro, mas os olhos brilhando de uma dor que ele tentava esconder. Maria sentiu a vergonha queimar sua pele. Ela havia se tornado o que mais temia, uma peça no teatro cruel da favela, onde todos assistiam à miséria uns dos outros. Ela voltou para casa, arrastando os pés, enquanto Pedro ficou na rua, agora cercado por outros bêbados que riam de sua desgraça. Carla desapareceu, mas Maria sabia que aquilo não era o fim. A traição de Pedro era mais do que uma facada no coração. Era prova de que a família que ela lutava para manter unida estava se despedaçando. Dentro de casa, o silêncio era sufocante. João, ainda com o ombro enfaixado, sentou-se à mesa, olhando para o nada. Ana, com a raiva de sempre, quebrou o silêncio. "Por que você não manda ele embora, mãe? Ele só traz problema. A gente não precisa dele." Maria quis responder, mas sua voz falhou. Como explicar que, apesar de tudo, ela ainda se lembrava do Pedro que a fazia sonhar? Como admitir que tinha medo de ficar sozinha, de enfrentar a favela sem um homem, mesmo que esse homem fosse um peso morto? Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras. Mas João, que até então estava quieto, falou, com a voz rouca: "Ele não vai mudar, mãe. E eu? Eu também não sei se consigo." Ele hesitou, olhando para as mãos trêmulas.
Ontem, na confusão, eu vi o Léo morrer. Uma bala na cabeça. Ele estava rindo minutos antes. E eu podia ter sido ele. As palavras de João caíram como uma bomba. Maria sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ana regalou os olhos, e até Lia, que não entendia tudo, parou de brincar com Sol, sentindo o peso da confissão do irmão. João continuou, com a voz embargada: eles querem que eu faça mais coisas agora. Coisas piores. E se eu recusar? Eles não perdoam, mãe. Maria segurou o rosto do filho, forçando-o a olhá-la. Você não vai fazer nada, João. Você é meu filho. Eu não vou te perder. A gente vai dar um jeito. Mas, enquanto dizia isso, ela sentia o desespero crescer. Como lutar contra a gangue? Como proteger João quando a favela inteira parecia conspirar contra eles? Naquela noite, enquanto a família tentava fingir normalidade, comendo um prato ralo de feijão, Maria tomou uma decisão. Ela não podia mais esperar que Pedro mudasse, que João encontrasse um caminho sozinho, ou que a vida na favela se tornasse menos cruel. Ela precisava agir. Talvez fosse hora de pedir ajuda, à igreja, a alguma ONG, a qualquer um que pudesse tirar seus filhos daquele ciclo de violência e miséria. Mas, no fundo, ela sabia que o preço seria alto. Deixar a favela, confrontar a gangue, abandonar Pedro, tudo isso exigiria uma coragem que ela não tinha certeza de possuir. Enquanto Lia adormecia no colo da mãe, contando histórias sobre Sol, Maria olhou para seus filhos. João, com sua cicatriz nova e seu olhar perdido. Ana, com sua raiva que escondia um coração partido. E Lia, ainda tão pequena, mas já marcada por um mundo que não perdoava. Maria fechou os olhos, rezando por força. Ela sabia que a batalha estava apenas começando. A favela acordou com o barulho de uma chuva torrencial, que transformava as ruelas em rios de lama e fazia as paredes da casa de Maria gemerem sob o peso da água. O telhado de zinco, cheio de buracos, deixava pingar gotas frias no chão, formando poças que refletiam a luz fraca de uma lâmpada tremeluzente. Maria estava de pé na cozinha, olhando para o vazio, com as mãos ainda sujas do sabão que usará para lavar as poucas roupas da família. A noite anterior havia sido um pesadelo que não terminava. O confronto com Pedro e Carla, a confissão de João sobre a morte de Léo, a certeza de que a gangue estava fechando o cerco ao redor de seu filho. Ela não dormira, e o cansaço pesava como chumbo em seus ombros. João, com o ombro ainda enfaixado, estava sentado à mesa, mexendo em um prato de arroz frio que ninguém teve ânimo para comer. Seus olhos, fundos e vermelhos, evitavam os de Maria. Ele sabia que a mãe queria salvá-lo, mas também sabia que a favela não soltava suas presas. Ana, sentada no canto da sala, escovava o cabelo de Lia com uma escova quebrada, mas sua expressão era dura, como se cada movimento fosse uma tentativa de controlar a raiva que fervia dentro dela. Lia, alheia à tensão, falava com o gatinho Sol, que se enroscava em seu colo, como se o bichinho pudesse entender suas histórias sobre um mundo onde todos eram felizes. Maria quebrou o silêncio, com a voz firme, apesar do tremor em seu peito. João, a gente precisa conversar. Agora. Ela se sentou à mesa, encarando o filho. Você não pode continuar com esses caras. Eles vão te matar, ou pior, vão te transformar em alguém que você não é. João riu, um riso amargo que parecia mais um soluço. E o que eu sou, mãe? Um estudante? Um trabalhador? Olha pra gente. A gente não tem nada. Eles me deram algo. Dinheiro. Respeito. Ele hesitou, baixando o olhar. Mas agora eu vejo que é uma mentira. Só que é tarde demais. Maria segurou a mão do filho, sentindo a aspereza de sua pele, marcada por cortes e calos de uma vida que ele não deveria viver. Não é tarde, João. Nunca é tarde. Eu vou te tirar disso, nem que seja a última coisa que eu faça. Mas, antes que João pudesse responder, a porta da casa se abriu com um estrondo. Era Pedro, encharcado pela chuva, com o rosto inchado e os olhos vidrados. Ele parecia mais animal do que homem, com a respiração pesada e a voz arrastada pela cachaça. Cadê meu dinheiro, Maria? Gritou ele, cambaleando para dentro. Eu sei que você tá escondendo alguma coisa. Ou tá dando tudo pro seu filho traficante. A palavra traficante cortou o ar como uma faca. João se levantou, com os punhos cerrados,
Mas Maria foi mais rápida. Ela se colocou entre os dois, encarando Pedro com uma coragem que nem sabia que tinha. Sai daqui, Pedro, disse ela, com a voz baixa, mas afiada. Você não tem mais nada aqui. Nem família, nem casa, nem respeito. Sai, antes que eu faça você sair. Pedro riu, um som rouco e cruel, mas seus olhos brilharam com algo perigoso. Você acha que manda em mim, sua ingrata? Ele avançou, levantando a mão, mas dessa vez João não ficou parado. Ele empurrou o pai com força, fazendo tropeçar e cair contra a parede. Toca nela de novo e eu te mato, disse João, com a voz tremendo de raiva. Ana gritou, puxando Lia para o canto, enquanto a caçula começava a chorar, apertando o sol contra o peito. Pedro, no chão, olhou para João como se não o reconhecesse. Por um momento, o silêncio era tão pesado que até a chuva parecia ter parado. Então, Pedro se levantou, murmurando insultos, e saiu cambaleando para a rua, deixando a porta aberta. A chuva entrava, molhando o chão, mas ninguém se moveu. Maria tremia, não de medo, mas de alívio e desespero. Ela sabia que aquele era o fim. Pedro não voltaria. E, de alguma forma, isso a libertava, mas também a aterrorizava. Como criar 3 filhos sozinha? Como proteger João da gangue? Como dar a Lia e Ana uma chance de escapar daquele ciclo de miséria? Mas o destino não dava tempo para lamentos. Naquela mesma tarde, enquanto Maria tentava limpar a casa e acalmar os filhos, um garoto magro bateu à porta. Ele era um dos aviõezinhos da gangue, um mensageiro que todos na favela temiam. O chefe quer falar com João, disse ele, com a voz fria. Hoje, no beco do morro. Não atrasa. João ficou pálido, mas assentiu. Maria agarrou o braço do filho, com os olhos arregalados de pânico. Você não vai, João. Eles vão te matar. A gente foge. Agora. A gente pega as meninas e vai embora. João balançou a cabeça, com um olhar que partiu o coração de Maria. Não dá, mãe. Se eu não for, eles vêm atrás de vocês. Eu preciso resolver isso. Maria quis gritar, implorar, mas sabia que João estava certo. A gangue não perdoava traições, e fugir só pioraria as coisas. Ela o abraçou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e sussurrou, volta para mim, meu filho. Por favor. João saiu sem dizer nada, com a chuva batendo em seu rosto, misturando-se às lágrimas que ele não deixava ninguém ver. Maria ficou na porta, vendo-o desaparecer na neblina da favela, com o coração apertado como se nunca mais fosse bater. Ana, ao seu lado, segurava sua mão com força, enquanto Lia, ainda chorando, perguntava onde o irmão estava indo. As horas seguintes foram uma tortura. Maria tentou se ocupar, costurando uma roupa para uma vizinha, mas suas mãos tremiam tanto que ela furou o dedo com a agulha. Ana ficou quieta, ajudando Lia a desenhar com um pedaço de giz, mas seus olhos estavam fixos na porta. A chuva parou, deixando um silêncio estranho, como se a favela inteira soubesse que algo estava para acontecer. Então, no meio da noite, a porta se abriu. Era João. Ele estava vivo, mas seu rosto estava marcado por novos hematomas, e seus olhos carregavam um peso que Maria nunca vira antes. Ele caiu nos braços da mãe, ofegante, e murmurou, eu disse que não faço mais. Eles me deixaram ir, mas tem um preço. Maria não quis saber qual era o preço. Não naquela hora. Ela apenas abraçou o filho, sentindo seu coração bater contra o dela, e agradeceu a Deus por ele estar ali. Ana e Lia correram para se juntar ao abraço, e até Sol, o gatinho, se enroscou nos pés deles, como se entendesse que a família precisava estar unida. Naquela noite, enquanto a favela dormia sob um céu estrelado, Maria tomou uma decisão final. Ela começaria a costurar mais, a juntar cada centavo, a pedir ajuda a quem pudesse. Ela levaria seus filhos para longe, talvez para outra cidade, onde a violência não os alcançasse. Seria difícil, quase impossível, mas ela não desistiria. Por João, que ainda tinha uma chance de se salvar. Por Ana, que merecia crescer sem medo. E por Lia, que sonhava com sóis e flores. Enquanto seus filhos dormiam, Maria ficou acordada, olhando para o desenho de Lia na parede, um sol brilhante, com um gato ao lado. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos, e sussurrou para si mesma, a gente vai conseguir. Custe o que custar.